Aí você vê um símbolo muito retratado na Suméria antiga, parece uma estrela de 7 pontas. E o Zecaria diz que era o símbolo de Enlil, o irmão de Enki, filho de Anu com Antu. Muitas pistas não deixam dúvida de que se tratava do símbolo celeste de Enlil. A descrição da passagem de Anu, o globo alado, flanqueado por Ea e Enlil, representa-os pela crescente e símbolo com os 7 pontos. Algumas das descrições mais claras dos símbolos celestes foram meticulosamente copiadas por Sir Henry Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, e atribuem a posição mais proeminente a um grupo de 3 símbolos, representando Anu, flanqueado por seus 2 filhos, e isso mostra que o símbolo de Enlil poderia ser os 7 pontos ou uma estrela de 7 pontas. O elemento essencial na representação celeste de Enlil era o número 7. A filha Nir-Hussag era às vezes incluída, representada pelo cortador do cordão umbilical. Os acadêmicos não foram capazes de compreender uma declaração feita por Gudea, o rei de Lagash, de que o celeste 7 é 50. Tentativas com fórmulas aritméticas, algumas fórmulas que o número 7 se transformasse em 50, falharam ao tentar revelar o significado da declaração. Entretanto, vemos uma resposta simples. Gudea declarou que o corpo celeste, que é 7, representa o Deus, que é 50. O Deus Enlil, cujo número de grau era 50, tinha como seu equivalente celeste o planeta, que era o 7º. Qual era o planeta de Enlil? Recorremos aos textos que falam dos primórdios, em que os deuses desceram pela primeira vez na Terra, enquanto Anu havia ficado no 12º planeta e seus 2 filhos, que haviam descido à Terra, fizeram suas apostas. Ea recebeu o reino da profundeza, e a Enlil a terra foi concedida com seu domínio. E a resposta ao enigma emerge com todo o seu significado. O planeta de Enlil era a Terra. A Terra, para os Néfilins, era o 7º planeta. A nossa astronomia é movida pela noção de que a Terra é o 3º planeta, o que é, na realidade, se alguém começar a contar do centro do nosso sistema, o Sol. No entanto, para alguém aproximando-se do nosso sistema solar pelo lado de fora, o primeiro planeta que vai encontrar é Plutão, o segundo Netuno, o terceiro Urano, não a Terra. O quarto seria Saturno, o quinto Júpiter, o sexto Marte, e a Terra seria o 7º. E, na verdade, hoje, a nossa astronomia descartou Plutão como um planeta, pelos critérios. Mas os Anunnaki consideravam um planeta. Ninguém, senão os Néfilins, viajando a Terra e passando por Plutão, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter e Marte, teria considerado a Terra como o 7º planeta. Mesmo se, para argumentar, alguém assumisse que os habitantes da Mesopotâmia antiga, em vez dos viajantes do espaço, tivessem o conhecimento e a sabedoria para contar a posição da Terra, não a partir do Sol no centro, mas a partir do sistema solar, então seria verdade que os povos antigos sabiam da existência de Plutão, Netuno e Urano. Visto que eles não teriam como saber da existência desses planetas externos por eles mesmos, concluímos que a informação fora transmitida pelos Néfilins. A conclusão é a mesma. Apenas os Néfilins podiam saber que haviam planetas além de Saturno. Como consequência disso, a Terra, contando de fora para dentro, é o 7º planeta. A Terra não é o único planeta cuja posição numérica no sistema solar era representada de forma simbólica na Suméria. Ampla evidência mostra que Vênus era retratada como uma estrela de 8 pontas. Vênus é o 8º planeta, depois da Terra, quando contado de fora para dentro. A estrela de 8 pontas também representava a deusa Ishtar, cujo planeta era Vênus. Muitos selos cilíndricos e outras relíquias gráficas retratam Marte como o 6º planeta. Um selo cilíndrico mostra o deus associado com Marte, originalmente Nergal, e em seguida Nabu, sentado em um trono sob uma estrela de 6 pontas como seu símbolo. Outros símbolos no selo retratam o Sol, muito parecido com o modo como o descrevemos nos dias de hoje, a Lua e uma cruz, o símbolo do planeta do cruzamento, o 12º planeta. No período assírio, a contagem celeste dos planetas dos deuses era indicada, de modo geral, por um número apropriado de símbolos de estrelas colocados ao lado do trono do deus. Desse modo, uma placa descrevendo o deus Niurta apresentava símbolos de estrelas no seu trono. Seu planeta, Saturno, era de fato o 4º planeta, da forma que era contado pelos Néfilins. Descrições similares foram encontradas
para a maioria dos outros planetas. O evento religioso mais importante na antiga Mesopotâmia, o Festival de Ano Novo de 12 dias, era repleto de simbolismos que tinham a ver com a órbita do 12º planeta, a formação do sistema solar e a jornada dos Néfilins à Terra. Os rituais babilônicos de Ano Novo eram os que melhor documentaram essas afirmações de crença. E as evidências mostram que os babilônicos apenas copiaram as tradições que remetiam ao princípio da civilização suméria. A crença de que a vida poderia existir apenas dentro de determinados tipos de atmosfera e temperatura já foram descartadas. A noção de que as emissões do Sol são as únicas fontes de energia e calor disponíveis aos organismos vivos também já foi descartada. Consequentemente, a nave espacial Pioneer 10 descobriu que Júpiter, embora muito mais distante do Sol que a Terra, era tão quente que poderia gerar suas próprias fontes de energia e calor. Temos resenha aqui no canal sobre a pluralidade de vida nos mundos existentes, que comenta dessa fonte interna de calor de alguns planetas com vida, que não dependem do Sol. O planeta Nibiru, no caso, com uma abundância de elementos radioativos em suas profundezas, não geraria apenas o seu próprio calor, experimentaria também uma atividade vulcânica substancial. Tais atividades vulcânicas proporcionariam uma atmosfera. Se o planeta for grande o suficiente para exercer uma forte atração gravitacional, consegue manter sua atmosfera quase que indefinidamente. Tal atmosfera, por sua vez, é capaz de criar um efeito estufa, protege o planeta do frio do espaço sideral e ajuda a evitar que o próprio calor do planeta se dissipe no espaço, do mesmo modo que as roupas nos mantêm aquecidos, não permitindo que o calor do corpo se dissipe. Com isso em mente, as descrições dos textos antigos sobre o 12º planeta, como vestido com uma auréola, entre aspas, assumem uma importância muito mais que poética. Era sempre citado como sendo um planeta radiante, o mais radiante dos deuses ele era, entre aspas, e as suas descrições o mostravam como um corpo emitindo raios. O 12º planeta podia gerar seu próprio calor e retê-lo por causa do seu manto atmosférico. Aí você vê algumas representações de Nibiru irradiando energia, né? Planeta do cruzamento no primeiro símbolo, né? E a irradiação de energia no segundo. Para a vida, como nós conhecemos, a água seria essencial, e os textos mesopotâmicos não deixam dúvida de que o 12º planeta era um planeta aquoso. No épico da criação, a lista de planetas de 50 nomes inclui um grupo exaltando seus aspectos aquosos, baseado no epíteto Assar, rei aquático, que estabeleceu os níveis de água. Os nomes descrevem o planeta como Assaru, rei aquático soberbo e brilhante. Assaru Ludu, rei aquático soberbo e brilhante, cuja profundeza é abundante, e assim por diante. Os sumérios não tinham dúvida de que o 12º planeta era um viçoso planeta de vida. Na verdade, o chamavam de Nam-Til-Laku, o deus que preserva a vida. Era também o, abre aspas, provedor do cultivo, o criador dos grãos e ervas que fazem a vegetação florescer, que abria os poços, distribuindo a água da abundância, o irrigador do céu e da terra. Se a vida no 12º planeta tivesse começado 1% antes que a da Terra, teria começado cerca de 45 milhões de anos antes. Mesmo com essa minúscula margem, os seres desenvolvidos, como o homem, já estariam vivendo no 12º planeta quando os primeiros mamíferos pequenos haviam apenas começado a surgir na Terra. Dado esse primeiro início de vida no 12º planeta, seria possível que seu povo fosse capaz de fazer viagens espaciais há meros 500 mil anos atrás. Como veremos a seguir, os Néfilins podiam aterrissar na Terra apenas se suas naves espaciais fossem lançadas do 12º planeta bem antes de alcançar as cercanias da Terra. Podiam ter cruzado a órbita de Plutão não apenas como habitantes do 12º planeta, mas também como astronautas em uma nave espacial em movimento. Um texto astronômico dizia que o planeta Chupa era aquele em que a divindade Enlil fixava o destino para a Terra, em que o deus responsável por uma nave espacial fixava o curso correto para o planeta Terra e para o território da Suméria. Próximo a Chupa ficava Iru, Laço. Em Netuno, a nave espacial dos Néfilins provavelmente começava a fazer uma grande curva, ou laço, em direção ao seu objetivo final. Outra lista chamava o planeta de Rumba,
que conota vegetação pantanosa. Quando sondarmos Netuno algum dia, iremos descobrir que sua persistente associação com as águas se deve aos pântanos aquáticos que os Néfilins avistaram sobre ele. Urano era chamado de Kakab Shanama, planeta que é duplo. Urano é, na realidade, o gênero de Netuno em tamanho e aparência. Uma lista suméria o chama de Entimashsig, planeta de radiante vida esverdeada. Passando Urano, agiganta-se Saturno, um planeta enorme, cerca de 10 vezes o tamanho da Terra, distinguindo-se por seus anéis, que se prolongam mais do que o dobro do diâmetro do planeta. Armado com uma possante atração gravitacional e misteriosos anéis, Saturno deve ter representado muitos perigos aos Néfilins e suas naves espaciais. Isso explicaria o porquê deles chamarem o quarto planeta de Tar-Galu, o grande destruidor. O planeta era também chamado de Kar-Sidi, arma dos justos, e Simutu, aquele que mata por justiça. Em todo o Antigo Oriente Próximo, o planeta representava o algoz dos injustos. Será que esses nomes eram expressões de medo ou referência aos acidentes espaciais que ocorreram? Como vimos anteriormente, os rituais Akitu faziam referência às tempestades de águas entre An e Ki, que é terra, no quarto dia, enquanto a nave espacial se encontrava entre Ashtar, Saturno, e Kishtar, Júpiter. Um texto sumério muito antigo, considerado desde a sua primeira publicação em 1912, um antigo texto mágico, muito provavelmente registra a perda de uma nave espacial com seus 50 ocupantes. Ele relata como Marduk, ao chegar em Eridu, ocorreu até seu pai Ea com a terrível notícia. Surgiu como uma arma, carregado como a morte. Os Anunnaki, que eram 50, foram dizimados. O voo, como um pássaro, Shu-Sar, foi atingido no peito. O texto não identifica o que foi que destruiu Shu-Sar, o voo perseguidor supremo, e seus 50 astronautas. Porém, o medo do perigo celeste era evidente apenas quando se referia a Saturno. Os Néfilins devem ter passado por Saturno e avistado Júpiter com uma grande sensação de alívio. Chamaram o quinto planeta de Barbaru, o Radiante, como também Sagmegar, o Grandioso, onde os trajes de voo são apertados. Outro nome para Júpiter, Sibzi-Ana, verdadeiro guia dos céus, também descrevia sua provável função de jornada à Terra. Era o sinal para fazer a curva, na difícil passagem entre Júpiter e Marte, antes de entrar na perigosa zona do cinturão de asteroides. Baseado nos epítetos, parecia que era esse ponto onde os Néfilins vestiam os seus mes, trajes espaciais. De modo apropriado, Marte era chamado Utukagaba, luz estabelecida no portão das águas, lembrando-nos das descrições sumérias e bíblicas do cinturão de asteroides como sendo o bracelete celeste que separa as águas superiores das águas inferiores do sistema solar. De forma mais precisa, Marte era citado como sendo Xelibu, aquele próximo ao centro do sistema solar. Um desenho incomum em um selo cilíndrico sugere que, ao passar por Marte, uma recém-chegada nave espacial dos Néfilins estabelecia comunicação contínua com o controle da missão na Terra. O objeto central desse desenho antigo simula o símbolo do 12º planeta, o globo alado. Embora pareça diferente, é mais mecânico, mais manufaturado que o normal. Suas asas parecem muito mais com painéis solares que as naves espaciais norte-americanas usam para converter energia solar em eletricidade. As duas antenas não têm como não ser notadas. A nave circular, com seu topo similar a uma coroa, com as asas e as antenas prolongadas, fica localizada nos céus, entre Marte, a estrela de 6 pontas, e a Terra, com sua lua. Na Terra, uma divindade estica sua mão para saudar um astronauta, trajando um capacete com um visor e uma armadura. A parte inferior do seu traje lembra de um mergulhador. Talvez nunca saberemos em incontáveis anos no futuro se alguém em outro planeta encontrará e compreenderá a mensagem desenhada na placa anexada no Pioneer 10. Do mesmo modo que alguém viesse a achar de fútil encontrar na Terra uma placa como essa ao inverso. Uma placa indicando aos terráqueos as informações relacionadas à localização e rota do 12º planeta. Ainda assim, essa extraordinária evidência existe. A evidência é uma tábua de argila encontrada nas ruínas da Biblioteca Real de Nínive. Como outras tábuas, essa, sem dúvida alguma, trata-se de uma cópia assíria de uma antiga tábua suméria. Diferente de outras, é um disco circular. Apesar de alguns sinais cuneiformes terem sido excelentemente preservados,
Alguns acadêmicos que se incumbiram da tarefa de decifrar a tábua acabaram chamando-a de o documento mesopotâmio mais enigmático. Em 1912, L. W. King, à época curador de antiguidades assírias e babilônicas do Museu Britânico, fez uma cópia meticulosa do disco, que é dividido em 8 segmentos. As partes não danificadas apresentam formatos geométricos que nunca foram encontrados em qualquer outro tipo de artefato antigo. Projetado e desenhado com uma incrível precisão, incluíam flechas, triângulos, linhas intersectando e até uma elipse, uma curva matemática que considerava desconhecida na antiguidade. A placa de argila incomum e enigmática foi levada à atenção da comunidade científica, pela primeira vez em um relatório submetido pela Real Sociedade Astronômica Britânica, no dia 9 de janeiro de 1880. Bosanquet e A. Sayce, em um dos primeiros discursos sobre a astronomia babilônica, referiu-se a ela como um planisfério, a reprodução de uma superfície esférica como um mapa plano. Anunciaram que alguns dos signos em cuneiforme apresentados nela sugerem medições que aparentam transmitir algum significado técnico. Os vários nomes dos corpos celestes que aparecem nos 8 segmentos da placa estabelecem de forma clara sua característica astronômica. Bosanquet e Sayce ficaram especialmente intrigados com os 7 pontos em um segmento. Acham que representam as fases da Lua, se não fosse pelo fato de que os pontos pareciam acompanhar uma linha denominando a estrela das estrelas, Dilgan, e um corpo celeste chamado Apim. Não há dúvida de que essa figura enigmática é suscetível a uma simples explicação, disseram eles. O que se revela aqui é um mapa de rota indicando o caminho pelo qual o deus Enlil passou pelos planetas, guiado por algumas instruções operacionais. A linha inclinada a 45 graus parece indicar a linha decrescente da nave espacial de um ponto que é alto, 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 através das nuvens de vapor, e uma zona inferior sem vapor, em direção ao ponto do horizonte onde os céus e o solo se encontram. Levando em consideração que seu próprio planeta e o seu alvo, a Terra, encontravam-se ambos em movimento contínuo, os Néfilins tinham que apontar sua nave não para o local em que a Terra se encontrava no horário de lançamento, mas aonde estaria no local de chegada. Podemos afirmar de forma segura que os Néfilins montavam suas trajetórias do mesmo modo que os cientistas modernos mapeiam as missões à Lua e outros planetas. A nave espacial dos Néfilins era provavelmente lançada do 12º planeta na direção da sua própria órbita, mas bem antes de sua chegada às cercanias da Terra. Baseando-se nisso, e em uma miríade de outros fatores, 2 trajetórias alternativas para a nave espacial foram montadas por Amon Sitchin, doutor em aeronáutica e engenharia. A primeira exigiria o lançamento da nave do 12º planeta antes de atingir o seu apogeu, o ponto mais distante. Com a necessidade de pouca potência, a nave não mudaria tanto de curso à medida que diminuísse a velocidade. Enquanto o 12º planeta, também um veículo espacial, embora seja grande, continuasse em sua vasta órbita elíptica, a nave espacial seguiria um curso elíptico bem mais curto, alcançando a Terra bem antes do 12º planeta. Essa alternativa poderia ter dado vantagem e desvantagem aos Néfilins. O ciclo completo de 3.600 anos Terra, aplicado àqueles que tinham cargos e outras atividades dos Néfilins na Terra, sugere que eles talvez optassem pela segunda alternativa, uma viagem curta e uma estadia nos céus da Terra coincidindo com a chegada do próprio 12º planeta. Isso exigiria o lançamento da nave quando o 12º planeta estivesse no meio do caminho em seu curso de volta do apogeu. Com a velocidade do próprio planeta aumentando rapidamente, a nave espacial teria que contar com motores possantes para sair de seu planeta e alcançar a Terra, em alguns anos, Terra à frente do 12º planeta. Baseado em dados técnicos complexos, como também pistas deixadas pelos textos mesopotâmicos, tudo indica que os Néfilins adotaram para suas missões na Terra a mesma abordagem da NASA em suas missões à Lua. Quando a nave espacial principal se aproxima do planeta-alvo, ia para a órbita ao redor daquele planeta sem aterrissar de verdade. Em vez disso, uma pequena nave seria lançada da nave-mãe para fazer a aterrissagem propriamente dita. Como as aterrissagens precisas deviam ser difíceis, as partidas da Terra deviam ser ainda mais complicadas. A nave de aterrissagem tinha que se acoplar com sua nave-mãe, que em seguida teria que acionar seus motores e acelerar em velocidade extremamente elevada, pois tinha que alcançar o 12º planeta, que naquele instante já estaria passando o seu perigeu, entre Marte e Júpiter em uma velocidade orbital mais rápida. Dr. Sitchin calculou que havia 3 pontos na órbita da nave espacial da Terra que ajudariam
a gerar um impulso em direção ao 12º planeta. As 3 alternativas davam aos Néfilins uma escolha para alcançar o 12º planeta dentro do limite de 1,1 a 1,6 anos Terra. Terreno adequado, orientação da Terra e uma coordenação perfeita com o planeta casa eram pontos exigidos para que houvesse êxito total nas chegadas, aterrissagens, decolagens e partidas da Terra. Os relatórios antigos confirmam, indiretamente, que as primeiras aterrissagens ocorreram durante o segundo período glacial da Terra, quando o Golfo Pérsico, que conhecemos hoje, não era um mar, mas uma extensão de pântanos e lagos rasos, nos quais os pousos seriam impossíveis. Depois de descer no Mar da Arábia, os primeiros seres inteligentes na Terra seguiram então seu caminho até a Mesopotâmia. Os pântanos avançavam bem mais para o interior do que os litorais atuais. Lá, às margens dos pântanos, eles estabeleceram suas primeiras colonizações no nosso planeta. A chamaram de Eridu, casa construída distante. Até os dias de hoje, o termo persa Urdu significa acampamento. É uma palavra cujo significado criou raízes em todas as línguas. A colonizada terra, Earth, em inglês, é chamada Erde, em alemão. Erda, em alto-alemão antigo. Jord, em islandês. Jord, em dinamarquês. Airta, em gótico. Ert, em inglês mediano. E retornando geograficamente no tempo, terra, era Arata, ou Eretz, em aramaico, Erd, ou Ertz, em curdo, Eretz, em hebraico. Em Eridu, ao sul da Mesopotâmia, os Néfilins estabeleceram a estação Terra 1, um posto avançado, solitário, em um planeta metade congelado. Ali onde está o triângulo, seria o suposto lugar de pouso no Mar Arábico. E o quadradinho, localização de Eridu, na margem dos pântanos. Essa visão é atual, né? Muito provavelmente o mar estava mais recuado. Os textos sumérios, confirmados pelas traduções acadianas posteriores, listam as colonizações originais ou cidades dos Néfilins na ordem em que foram sendo fundadas. Inclusive contam-nas qual deus foi designado como responsável por cada uma dessas colonizações. Um texto sumério, que acreditava se tratar do original das tábuas do dilúvio, relata o seguinte em relação às 5 das primeiras 7 cidades. Depois do reino ter descido do céu, da coroa exaltada, o trono do reino ter descido do céu, ele aperfeiçoou os procedimentos, as leis divinas, fundou 5 cidades em lugares puros, deu-lhes nomes, situou-as como centros. A primeira dessas cidades, Eridu, ofereceu a Nidimud, o líder. A segunda, Bat Tibira, ofereceu a Nidig. A terceira, Larak, ofereceu a Pabilsag. A quarta, Sipar, ao herói Utu. A quinta, Churupak, a Sud. O nome do deus que desceu o reino do céu planejou a fundação de Eridu e outras 4 cidades e nomeou seus governadores ou comandantes. Todos os textos concordam que o deus que alcançou a costa até a margem dos pântanos e disse: aqui nós assentaremos, era Enki, apelidado de Nudimud, aquele que fez coisas, no texto. Os 2 nomes desse deus, Enki, senhor do solo firme, e Ea, cuja casa é água, eram os mais apropriados. Eridu permaneceu sendo o posto de poder de Enki e o centro de culto em toda a história da Mesopotâmia, construída em um terreno artificialmente elevado sobre as águas dos pântanos. A evidência está contida em um texto chamado por S.N. Kramer O Mito de Enki e Eridu. O senhor das profundezas das águas, o rei Enki, construiu a sua morada. Em Eridu, construiu a casa da margem da água. O rei Enki construiu uma casa, Eridu, como uma montanha, ergue da terra. Em um bom lugar ele a construiu. E há um relato de Enki em primeira pessoa sobre a sua aterrissagem na terra. Quando eu me aproximei da terra, havia muita inundação. Quando me aproximei dos prados verdejantes, aterros e montes foram empilhados. Ao meu comando, construí minha casa em um lugar puro, minha casa. Sua sombra estendia-se sobre o pântano da cobra. As carpas balançavam seus rabos nele, entre os pequenos juncos Dize. O poema prossegue, registrando na terceira pessoa as realizações de Enki. Ele demarcou o pântano, colocou nele carpas e peixes, demarcou o bosque cerrado de cana, colocou nele juncos e juncos verdes. Em Biludu, um inspetor dos canais, ele o fez responsável pelos pântanos. Aquele que joga a rede para que nenhum peixe escape, cuja armadilha nenhum escapa.
cujo alçapão nenhum pássaro escapa, o filho de um Deus que ama os peixes, em que o fez responsável pelos peixes e pássaros. Enkidu, aquele das valas e dos diques, em que o fez responsável pelas valas e diques. Aquele cujo molde orienta, Kula, o oleiro da terra, em que o fez responsável pelo molde e pelo tijolo. As listas dos reis sumérios indicam que Enki e seu primeiro grupo de Nephilims permaneceram sozinhos na Terra por um bom tempo, 8 Shars, 28 mil anos, e passariam até que o segundo comandante, ou chefe da colonização, fosse nomeado. Dentro de alguns Shars de sua chegada, o período glacial começou a ceder a um clima mais ameno e chuvoso, cerca de 430 mil anos atrás. Foi então que os Nephilims decidiram avançar mais para o interior e expandir suas colonizações. De forma apropriada, os Anunnaki, Nephilims subalternos, nomearam o segundo comandante de Eridu, Al-Laugar, aquele que faz o período de chuva acalmar. Enquanto Enki sofria com a dificuldade de um pioneiro na Terra, Anu e seu outro filho Enlil observavam o desenvolvimento do 12º planeta. Os textos mesopotâmicos deixam claro que aquele que era realmente o responsável pela missão na Terra era Enlil. E assim que a decisão foi tomada para que se procedesse com a missão, o próprio Enlil teve que descer à Terra. Um acampamento especial, ou base chamada Larsa, foi construída para recebê-lo, pelo Enkidu, Enki cava profundo. Quando Enlil assumiu o controle pessoal do local, recebeu o codinome de Alim, carneiro, coincidindo com a era da constelação zodiacal de Áries. A fundação de Larsa lançou uma nova fase na colonização da Terra pelos Nephilims, marcou a decisão de proceder-se com as tarefas que os trouxeram à Terra, exigindo o envio de mais força de trabalho, ferramentas e equipamentos, além da remessa das cargas preciosas ao 12º planeta. Pousos no mar deixaram de ser adequados para tais carregamentos pesados. As mudanças climáticas fizeram com que o interior se tornasse mais acessível. Era a época de transferir o local de aterrissagem para o centro da Mesopotâmia. Nessa conjuntura, Enlil veio à Terra e partiu de Larsa para estabelecer o centro de controle da missão, um posto de comando sofisticado, onde os Nephilims pudessem coordenar da Terra as jornadas espaciais de saída e chegada de seu planeta, orientar o ônibus espacial e aperfeiçoar suas decolagens e ancoragens com as naves espaciais orbitando a Terra. O local selecionado para esse propósito, conhecido durante milênios como Nippur, foi nomeado por ele de Nibruki, cruzamento da Terra. Lá, Enlil estabeleceu Dur-Kanki, a ligação céu-terra. A tarefa era complexa e consumia tempo. Enlil ficou em Larsa durante 6 Shars, 21.600 anos, enquanto Nippur ainda estava sendo construída. As obras nippurianas também eram prolongadas. Considerando como equivalente do carneiro, Ares, enquanto se encontrava em Larsa, seria subsequentemente associado com o touro. Nippur foi fundada na Era do Touro. No centro de Nippur, no topo de uma plataforma erguida artificialmente, ficava o quartel-general de Enlil, o Kiur, local da raiz da terra, o lugar onde se erguia a ligação entre céu e terra. Era o centro de comunicações, do controle da missão, local em que os Anunnaki se comunicavam da Terra com seus camaradas, os Igliji, aqueles que se voltam e vêm nas naves espaciais em órbita. Agora nota essas figuras aí. Esses objetos eram antenas ligadas a um equipamento de transmissão. Os pares de anéis eram emissores de radar posicionados nos campos para guiar a nave espacial que se aproximava. Os pilares, parecidos com olhos, eram aparelhos de varredura, olhos que tudo vem dos deuses, dos quais muitos textos falavam. Sabemos que o equipamento em que esses vários aparelhos estavam conectados era portátil, visto que alguns selos suméricos retratam objetos divinos parecidos com caixas sendo transportadas por barco ou em pacotes em cima de animais que carregavam os objetos para o interior, assim que os barcos ancoravam. Note aí na figura. Essas caixas pretas, quando vemos a sua aparência, nos fazem lembrar a Arca da Aliança, construída por Moisés, seguindo as instruções de Deus. O baú deveria ser feito de madeira, revestido com ouro, tanto na parte de dentro como de fora, 2 superfícies condutoras de eletricidade isoladas pela madeira, que as mantinha separadas. Um caporete, também feito em ouro, colocado em cima do baú e preso por 2 fundições com o formato de querubim de ouro maciço. A natureza do caporete, cujos significados acadêmicos especulam ser revestimento, não está muito clara, mas esse verso do Êxodo sugere seu propósito. E eu vos falarei das alturas no caporete, entre os 2 querubins.
A noção de que a Arca da Aliança seria principalmente uma caixa de comunicação operada eletricamente é realçada pelas instruções relacionadas à sua portabilidade. Era para ser carregada com mastros feitos de madeira, atravessados pelos 4 anéis dourados. Ninguém deveria tocar no baú. E quando um israelita o tocou, foi morto instantaneamente, como se tivesse recebido uma carga de eletricidade de alta tensão. Esses equipamentos, que tornavam possível a comunicação com uma divindade, apesar da divindade estar fisicamente presente em outro lugar, tornaram-se objetos de veneração, o símbolo sagrado de culto. Templos de Lagash, Ur, Mari e outras cidades antigas incluíam entre seus objetos devocionais ídolos de olhos. O templo mais incrível foi descoberto em um templo do olho em Tel Baak, ao noroeste da Mesopotâmia. Aí Zecaria vai explicar que o termo terra inferior se referia ao sul da África, do continente africano. E a capacidade dos Néfilins de ter conhecido o sul da África, além da Mesopotâmia, está em selos cilíndricos, retratando animais comuns da região, tais como zebras e avestruzes. Cenas de florestas, governantes trajando peles de leopardo de tradição africana. E que interesse eles teriam nessa parte da África? A pictografia suméria para Abzu era de uma escavação profunda na terra, montada perto de um fosso. Logo, exploração de minérios. A palavra grega abissos, adotada do acadiano apsu, também significava um buraco extremamente profundo no solo. Os textos acadianos explicavam que apsu é nibku, do equivalente em hebraico nibka, um corte ou perfuração profunda feita pelo homem no solo. Então, mineração, né? Cientes de que muitas minas recém-descobertas e promissoras no sul da África tinham sido locais de mineração na antiguidade, a Anglo-American Corporation convocou suas equipes de arqueólogos para analisar os locais. Relataram algumas descobertas na revista Optima. Adrian Boscher e Peter Beaumont disseram que se depararam com uma camada sobre camada de atividade mineradora antiga e pré-histórica de restos humanos. As datações por carbono, conduzidas na Universidade de Yale e Groningen, na Holanda, estabeleceram a idade dos artefatos entre 2000 a.C. a 7690 a.C. A equipe aumentou a área de busca e descobriu uma placa de hematita bloqueando o acesso a uma caverna. Restos de carvão dataram as operações mineradoras dentro da caverna de 20.000 a 26.000 anos antes de Cristo. Seria possível minerar em busca de metais durante a Idade da Pedra? Descrentes, os acadêmicos começaram a cavar um poço no ponto em que aparentemente os antigos mineiros haviam dado início às suas operações. Uma amostra de carvão encontrada ali foi enviada ao laboratório de Groningen. O resultado data de 41.250 a.C., podendo-se acrescentar ou subtrair 1.600 anos pela margem de erro. No nível de 35.000 anos antes de Cristo, encontraram ossos cortados, o que indica a capacidade do homem de contar naquele período remoto. Outros restos avançaram a idade dos artefatos para cerca de 50.000 anos antes de Cristo. Acreditando que a verdadeira era do princípio da mineração na Suazilândia pudesse ficar da ordem de 70.000 a 80.000 anos antes de Cristo, os dois cientistas sugeriram que o sul da África poderia muito bem ter sido a vanguarda da invenção e inovação tecnológica durante a maioria do período subsequente a 100.000 anos antes de Cristo. A própria paixão excessiva do homem pelo ouro e prata tem raízes na grande necessidade dos Néfilins pelo ouro. Ao que tudo indica, eles vieram à Terra em busca de ouro, e seus metais próximos. Podem ter vindo também por causa de outros metais raros, como a platina, abundante no sul da África, impulsionando células de combustível de forma extraordinária. E não se deve descartar a hipótese de que vieram à Terra em busca de fontes de minerais radioativos, como urânio e cobalto, as pedras azuis que causam doença, do mundo inferior, que alguns textos mencionam. Muitas descrições mostram Ea como o deus da mineração, emitindo poderosos raios enquanto saía de uma mina, em que os deuses que o auxiliavam tinham que usar protetores com filtro. Em todas essas descrições, Ea é retratado segurando uma serra de pedra de mineiro. Muitos textos insistem em se referir aos Anunnakis como os 50 grandes príncipes. Anunnaki conduz ao significado os 50 que foram do céu à terra.
Kurnugla era interpretado como sendo a terra do não retorno. Isso significa literalmente que era a terra onde os deuses que trabalhavam em túneis profundos extraíam os minérios. A época em que os Néfilins se assentaram na terra, todas as fontes afirmam, foi um período em que o homem ainda não habitava a terra. E na ausência da humanidade, alguns Anunnakis tiveram que labutar nas minas. Em sua descida ao mundo inferior, Ishtar descreve os Anunnaki trabalhando enquanto comiam alimento misturado com barro e bebiam água suja de poeira. Quando os deuses, como os homens, faziam o trabalho e sofriam com a labuta, a tarefa dos deuses era muito árdua, o trabalho era pesado, o sofrimento era muito. 7 cidades foram fundadas e os textos referem-se aos 7 Anunnakis que eram os comandantes das cidades. A disciplina devia ser rigorosa, visto que o texto nos conta que os 7 grandes Anunnakis faziam com o que os deuses inferiores sofressem com o trabalho. Ao que tudo indica, de todas as tarefas, escavar era a mais comum, árdua e abominável. Os deuses inferiores escavavam os leitos dos rios para torná-los navegáveis, cavavam canais para irrigação e cavavam em Apsu para extrair minerais da terra. Apesar de contarem com algumas ferramentas sofisticadas, os textos falavam de um machado de prata que brilhava como o dia. Mesmo no subsolo, o trabalho era muito penoso. Por um longo período, 40 períodos para ser exato, os Anunnakis sofreram com o trabalho árduo e então gritaram: "Chega!". Eles estavam reclamando, indignados, queixando-se nas escavações. A ocasião para o motim parece ter sido uma visita feita por Enlil à área de mineração. Aproveitando a oportunidade, os Anunnaki disseram uns aos outros: "Vamos confrontar o nosso superintendente, para que ele nos alivie do nosso trabalho pesado. O rei dos deuses, o herói Enlil. Vamos incomodá-lo em sua habitação." Um líder ou organizador do motim foi logo escolhido. Era o superintendente mais velho, que talvez tivesse algum ressentimento guardado contra o atual superintendente. Lamentavelmente, seu nome está danificado, mas seu discurso motivacional é bem claro. Vamos unir as hostilidades na batalha. A descrição do motim é tão vívida que as cenas do ataque à Bastilha nos vêm à mente. Os deuses prestaram atenção em suas palavras. Eles atearam fogo em suas ferramentas, fogo em seus machados puseram. Eles preocuparam o deus da mineração nos túneis. Eles o seguraram enquanto seguiam ao portão do herói Enlil. O drama e a tensão dos eventos foram trazidos à vida pelo antigo poeta. Era noite, metade do caminho até o vigia. Sua casa estava cercada, mas o deus Enlil não sabia. Calcal, então observou, foi incomodado. Deslizou a tramela e observou. Calcal despertou Nusku. Eles ouviram o barulho de Nusku despertou seu mestre. O tirou de sua cama, dizendo: "Meu senhor, tua casa está rodeada. A batalha chegou até o portão." E a reação de Enlil: lutar contra os amotinadores. Transmita a mensagem de que Anu virá. Faça Enki vir à sua presença. Transmitiu e Anu foi trazido para baixo. Enki foi levado até sua presença, com o grande Anunnaki presente. Enlil se ergueu, abriu sua boca e discursou aos grandes deuses. E Enlil exigiu saber: "É contra mim que isto está sendo feito? Devo eu engajar em hostilidade? O que os meus próprios olhos veem? Que a batalha chegou até diante do meu portão." Anu sugeriu uma investigação. Armado com autoridade, Nusku foi ao local em que os amotinadores se encontravam acampados. "Quem é o instigador da batalha?" perguntou. "Quem é o provocador das hostilidades?" E os Anunnakis permaneceram unidos. "Cada um de nós, deuses, declaramos a guerra. Temos os nossos nas escavações. O trabalho excessivo está nos matando. O nosso trabalho é pesado, o sofrimento é grande." Quando Enlil ouviu o relatório de Nusku sobre as reclamações, suas lágrimas rolaram. Apresentou um ultimato: ou o líder dos amotinados seria executado, ou Enlil renunciaria. "Tire o cargo de mim. Pegue o seu poder de volta." Ele disse a Anu: "E eu, para ti, no céu ascenderei." Mas Anu, que havia descido do céu, ficou do lado dos Anunnaki. "Estamos acusando eles do quê? O trabalho deles era pesado, o sofrimento deles era grande. Todos os dias, o lamento era grande. Podemos entender suas reclamações." Encorajado pelas palavras de seu pai, Ea também abre a boca e repete a conclusão de Anu. No entanto, tinha uma solução. "Façamos com que um Lulu, trabalhador primitivo, seja criado. Enquanto a deusa do nascimento está presente, deixe ela criar um trabalhador primitivo. Deixe-o fazer o serviço, deixe-o fazer o trabalho dos deuses." A sugestão para que um trabalhador primitivo fosse criado, para que pudesse tirar o peso do trabalho dos Anunnaki, foi rapidamente aceita. De forma unânime, os deuses votaram em criar o trabalhador. "Homem será seu nome", disseram.
Eles reuniram-se e perguntaram à deusa, a parteira dos deuses, a sábia Mami. Disseram a ela: Tu és a deusa do nascimento, cria trabalhadores, cria um trabalhador primitivo, que ele possa fazer o serviço. Deixe-o fazer o serviço designado por Enlil, deixe o trabalhador fazer o trabalho dos deuses. Mami, a mãe dos deuses, disse que precisaria de ajuda de Ea. Com ele, a capacidade se encontra, na casa de Shmiti. Um local parecido com um hospital, os deuses ficaram aguardando. Eu criei, minhas mãos o fizeram. Ela reuniu os Anunnaki, os grandes deuses, abriu sua boca e discursou. Vós me ordenastes uma tarefa, eu a concluí. Eu retirei vosso trabalho pesado, impus vosso trabalho ao trabalhador, homem. Vós implorastes por um tipo de trabalhador, eu aliviei o serviço, eu providenciarei a vossa liberdade. E eles, Anunnakis, com entusiasmo. E eles correram juntos e beijaram seus pés. A partir de então, o trabalhador primitivo, o homem, fará o serviço. Então, um motivo dos deuses levou à criação do homem.